Se tem algo que eu tenho muito temor no meu coração, é de falar alguma coisa para você que não está escrito. Escrito não só na letra, mas escrito revelado. Porque o escrito na letra, talvez você compreenda assim. Preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção. Escrito está assim no Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem sabe que é assim? Está escrito? Tá. É verdade? É. Só que é verdade para o tempo da lei. Porque o Salmos 23 foi escrito apontando para a graça. Então, lá no Velho Testamento dizia assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará no futuro. E o futuro é hoje. E se o futuro é hoje, então o Salmos 23 para hoje é: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Você está entendendo como é que você tem a revelação da palavra de Deus? E é isso que eu gosto de pregar. Eu gosto de pregar a revelação do que está escrito para os dias de hoje. Porque se eu for pegar só a letra e ministrar só a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não é letra, é Espírito e vida. E eu tenho me esforçado o máximo para ter revelações da palavra de Deus, para que você entenda a palavra revelada, porque a palavra revelada ela tem poder nela, e a palavra não revelada ela não tem poder nela, ela é simplesmente a letra. Foi isso que matou os sacerdotes por não entender que era Jesus Cristo. Eles não tinham a palavra revelada. O apóstolo Paulo disse em Coríntios capítulo 2, que se eles tivessem orado em línguas e tivesse o dom do Espírito Santo, ele jamais crucificaria o Senhor da glória, porque a letra matou eles. Mas depois que veio o Espírito Santo, aí a letra não mata mais. Por que a letra não mata? Porque você tem o Espírito Santo para te revelar a letra. Amém? Abra sua Bíblia comigo, Romanos. Vamos na vida no Espírito. Romanos capítulo 8. O versículo 1 diz assim: portanto, agora. Quando? Agora. Portanto, agora. Agora é quando? Agora é quando eu entendo o capítulo 7. Depois que eu passo pelo capítulo 7 de Romanos, que fala que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então existe uma lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a meu Deus por Jesus Cristo, porque com o Espírito eu sirvo a Deus, mas com a carne eu sirvo o pecado. Quando eu entendo o capítulo 7, e eu não vivo mais segundo a condenação do pecado, da injustiça, da maldade que habita em mim, quando eu entendo de fato e vivo o capítulo 7, e passo pela prova do capítulo 7, aí eu chego no capítulo 8 e está dizendo: portanto, depois que você cumpriu a tarefinha do capítulo 7, agora não há nenhuma condenação mais para você. É agora. Mas eu vou dizer aqui algo para você que talvez vai mexer com vocês. Existem muitas pessoas que estão me olhando aqui, ó, que tem condenação dentro de você. E você não para observar em você. Eu vi uma coisa em mim. Quando eu comecei a orar em línguas, tudo que Deus começou é me chamar muita atenção. Porque eu oro razoavelmente em línguas. Não oro bastante, mas oro razoável. E por eu orar em línguas, a primeira coisa que o Espírito Santo me fez foi prestar atenção nos meus pais. E eu vi que eu não herdei só coisas boas dos meus pais. Eu vi que eu herdei coisas ruins também dos meus pais. Eu vi que eu herdei do meu pai coisas dele que prejudicavam a minha vida. Você pode ver, quando um pai é avarento, ele gera um filho avarento, e gera o outro avarento, e o neto avarento, e tudo é avarento.
Quando um pai é brabo, ele gera um filho brabo e gera um neto brabo. As pessoas vêm com os traços. Por quê? Porque antes de a graça chegar em nós, tinha alguém nos mobiliando. O Satanás estava nos mobiliando e estava colocando deformidade em nós, como medo, como insegurança, como ansiedade, como angústia, como melancolia. Tem pessoas que têm tudo na vida, mas é triste, é angustiado. Tem pessoas que é bonita e é depressiva, e tem pessoas que é feio e é feliz. Eu quero que nessa noite você entenda que tem algo dentro de você que precisa ser quebrado, que você e eu, nós precisamos prestar atenção em nós, nas nossas limitações, nas nossas imperfeições, nas nossas incapacidades, nos nossos medos, nas nossas frustrações e nas muralhas que estão construídas dentro de nós, que veio lá do mundo construída, porque o batismo nas águas não derruba essas barreiras. O que derruba essas barreiras é o conhecimento, é aquilo que você começa a conhecer. Eu fico observando a genética, até a genética é igual. E eu peguei nesses traços, nessas manias. Eu convivi com meu avô, eu peguei deformidade do meu avô e peguei virtude do meu avô. Eu convivi com meus tios, peguei virtudes e peguei deformidades deles. Eu peguei deformidades do meu pai e virtude do meu pai, deformidade da minha mãe e virtude da minha mãe. E quando eu venho para o Evangelho, eu começo a orar em línguas. O Espírito Santo quer trabalhar comigo, mas ainda existe frustrações dentro de mim, e barreiras dentro de mim, e muralhas dentro de mim, e condenações dentro de mim, que eu não consigo sobressair. Tem pessoa que a mãe não gostava de visita em casa, não gostava de relacionar com ninguém, era fechada só na dela, no cantinho dela, criou uma filha ou um filho, criado só no cantinho dele, firmado só no cantinho dele, e ele passou a ser igualzinho à mãe, ela passou a ser igualzinha à mãe, porque vem pegando deformidades de lá para cá. Porque que a doença hereditária, que eles falam que é hereditária, ela tem uma abertura maior. Quando a pessoa chega com caroço no médico, o médico fala: ó, você teve câncer na família? Porque tem uma genética que vem de lá para cá, porque é um espírito maligno que matou o avô de câncer, matou o filho de câncer, matou o neto de câncer, vai matar o bisneto de câncer, porque está acreditando numa coisa errada. E você, se você parar para analisar, se você quer estar orando em línguas e parar para analisar, tem coisas dentro de você que precisa ser quebrado, meu irmão. Você não vai para lugar nenhum desse jeito. Você pode ser uma pessoa poderosa em Deus, em qualquer área da sua vida, mas você não vai, porque tem sofismas dentro de você, tem fortalezas dentro de você, que se você não prestar atenção, você não quebra nunca. Tem gente que Deus fala assim, ó, esse é proibido ter dinheiro. Tem gente que não pode ter, porque tem deformidades dentro do caráter, que se tiver, queridos, vira um bicho, mata até os filhos, por causa das deformidades que tem dentro do coração, machuca por causa daquilo que veio do pai, veio da mãe, e não prestou atenção, para o Espírito Santo querer arrancar. A Bíblia diz, Jesus diz que toda planta que o Pai Celeste não plantou, o Espírito Santo arranca, mas você tem que deixar ele arrancar. Você tem que identificar os seus defeitos, os seus medos, as suas frustrações, prestar atenção. O Espírito está falando com você o dia inteiro. Filha, você é insensível, filha, você não compadece com a dor de ninguém, filha, você é antissocial, filha, você parece um homem das cavernas, não consegue conviver nem com as pessoas ruins. Gente, a coisa melhor que tem é conviver com gente ruim. Se não fosse bom, Jesus não ia conviver com gente ruim, não, e não ia pôr o Espírito dele para habitar dentro de gente ruim, não, só habitava dentro de gente bonzinho. A gente tem que entender as nossas fortalezas e procurar derrubá-las. Dentro de nós às vezes tem uma exaltação, e nós achamos que não tem exaltação. Nós achamos que nós somos santificados pelo nosso próprio mérito. Olha, eu dei uma caridade esse dia para trás, eu dei uma esmola para o mendigo ali, olha, eu fiz uma coisa muito boa, eu tenho um coração muito bom. Por que Deus não me dá as coisas? Deus não vai dar as coisas, senão todo mundo ia querer ser mendigo para receber de você, porque você só dá para mendigo. Você não tem coragem de dar para quem tem, você só dá para mendigo.
Você só dá no berço da necessidade, não dá no berço da graça. Aí se Deus for fazer com você, Ele só dá para você também quando você tem necessidade, porque você só dá quando tem necessidade. Então tem coisa dentro de nós que tem que ser quebrada. Nós temos que trabalhar isso para não haver nenhuma condenação em nós. Coloca a mão assim. Essa pessoa que está com a mão aí no peito, inclusive eu, tem atrapalhado Deus de fazer na minha vida. Eu sou o maior empecilho para Deus fazer na minha vida, chama eu. Não põe culpa na esposa, não põe culpa no marido. O culpado é você. E também não é o diabo não. A gente aprendeu isso dos nossos pais, né? Adão foi assim. A primeira coisa que ele fez foi culpar alguém, né? Sabe quem que Adão culpou? Deus. Adão, o que você fez? Você comeu do fruto, Adão? Adão falou, eu? O senhor é culpado, o senhor me deu uma mulher e ela me enganou. Foi a benção que o senhor me deu, Deus. Tem gente que fala, meu marido, pastor, você precisa ver que marido ruim. Ruim é você que escolheu um ruim. Aí começou a entrar outra desculpa. Mas a mulher que me enganou e eu comi. Aí Deus foi falar com a mulher, e por que você comeu, mulher? Ela falou assim, a culpa é do diabo, é da serpente. Aí a serpente ficou culpada de tudo. E um dia eu chego para expulsar um demônio na casa de alguém, e tinha lá umas 50 pessoas quase para expulsar esse demônio, e aí estava aquele desespero. Um falava, está amarrado, o outro está repreendido, o outro lança no abismo, o outro vai para o inferno, o outro cai por terra, o outro faz não sei o que. O diabo falou, para com essa bagunça. Eu nunca vi bagunça igual no meio dos crentes. Sangue de Jesus, sangue, fogo e labareda. O diabo clamar por Jesus para livrar ele dos crentes. Porque não sabia. Um amarrava, outro expulsava, outro fazia. Falou, que bagunça é essa? Não tinha nem controle. E nós, esse olhinho que está olhando para mim aí, é super, hiper, mega bagunçado. Não, pastor, minhas coisas é tudo certinha. Vai ver por dentro do seu como é que está o negócio aí, lá dentro, no fundinho. Como é que você é? Como é que você está? Será que você não é cheio de condenação? Pastor, eu sou condenado porque a minha primeira namorada me traiu com outro namoradinho na esquina do colégio. A minha primeira namoradinha me traiu. E aí, não, é porque eu queria casar com o João era tão bom, homem bom. Eu ia casar com ele, casei com o Manel é um traste, pastor. E aquele carro que eu tinha um carro Maverick, a coisa mais linda, em 1975, bolinhas, eu tinha aquele carro meu, era o meu sonho, mas fiz umas dívidas, eu tive que pagar a minha dívida, e até hoje eu penso naquele carro, eu não sou liberto do carro ainda. Eu tinha um cavalo bom demais, vendi de graça, porque eu apertei, tive que vender meu cavalo, pastor. Sabe, tem um lixão dentro de nós, e nós não para fazer faxina, está igual o seu guarda-roupa. Sua cara é a cara das suas gavetas. A sua vida é igualzinha a despensa da sua casa, é igualzinha a gaveta do seu guarda-roupa. Quantos vestidos tem lá que não te serve? Quantos sapatos tem lá que não te serve? Quantas bugigangas você junta que não presta para nada? Queridos, se nós, todo mundo aqui, for fazer um queima, um lixão dentro das nossas coisas que não presta, nós fazemos um montão aqui que essa igreja não cabe, de tanta lixo que nós já junta. E se nós ajunta para o lado de fora, é porque nós temos para o lado de dentro. Você pega uma roupa para dar, você fica escolhendo ela, você fala, essa aqui não dou, não, essa aqui também não dou, não, essa aqui também não dou. Quando você vai chegar no final da que você dá, sabe qual que é a que você dá? Aquela camiseta velha furada, de um político, que tem um nome 1975, aí você dá aquela lá. Você não acha nada para tirar, porque tudo serve. Eu sou assim. Eu fui fazer uma faxina nos meus sapatos essa semana, eu fiquei doido. Eu falei, como é que cabe tudo aqui dentro? E eu não tinha sapato. Aí Deus falou assim, é o seu coração que está desse jeito, filho. Então, comece a prestar atenção em você. Comece a derrubar sofismas. Faz uma faxina, o tempo que você estiver parado, larga o telefone um pouquinho do lado e vai fazer uma faxina em você. Se você está certo, você pode estar totalmente errado.
Você pode estar errado em tudo. Você pode estar errado no seu casamento. Seu marido não te ama, ele te suporta. Porque você não é mais aquela mulher por quem ele apaixonou. Aquela mulher que já é mais uma amiguinha dele do que uma esposa. Talvez o seu marido, você nem ama mais ele, porque ele virou uma mala sem alça, um ranzinza, um trem esquisito. Aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu estou vivendo com um homem desse? Não aguento isso não. Eu aprendi muito com a minha esposa. Ela é toda organizadinha, sabe? As roupas dela é tudo dobradinha, tudo ajeitadinha, tudo quietinho. Quando eu vi aquilo lá, eu preciso de uma calça num monte de calça, eu pego do meio, eu puxo. E eu penso que elas têm rodinha nelas, que elas vêm facinha, mas elas não vêm. Quando eu puxo uma, a de baixo e de cima vira também, fica aquela monte desse tamanho assim. E eu comecei a observar a organização, as coisas limpinhas, as coisas ajeitadinhas, e eu comecei a aprender, porque tinha um certo perto de um errado. E você só vai ser certo, se você decidir ser certo, o errado está do teu lado, vai mudar porque você é certo. E o errado só precisava ver um certo para ele mudar. Ele não sabia que estava errado, ele estava enganado. Então existe coisa dentro de nós que não tem jeito de nós falar, portanto agora nenhuma condenação há para mim. Por quê? Porque dentro de nós tem muita coisa errada. E nós queremos dar um de santão ainda, sabe? Eu sou, parece peru. Ele fica peladinho quando ele começa a se encher demais. E a gente começa a achar que a gente é certo. E a gente começa então, não ver a casca de feijão no dentro da gente e ver o defeito que está no dentro do outro. E aí você precisa ir no espelho para você ver o defeito que está em você. Nós temos que fazer isso no nosso espelho, da nossa alma, e saber o que nós temos de fato lá dentro de nós. Enquanto você não começar a identificar os seus defeitos, e não começar a ficar com nojo de você, mas com nojo de você, para você olhar, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrou da morte, me livrou da condenação do pecado. Não é mérito meu, é mérito dele. Então quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que não há bem nenhum em mim. Você sabe qual foi o problema do diabo? Você sabe por que ele caiu? Ele caiu porque ele achou que ele tinha direitos, porque ele prestava um serviço. Tem alguém que acha que presta serviço para Deus, e por prestar serviço para Deus ele tem um merecimento. Eu ganhei uma alma para o Senhor, eu batizei alguém, eu fiz isso, eu dei o dízimo. Acha que prestando um serviço ele tem um direito. Foi isso que matou, isso que derrubou o diabo do céu. Ele prestou um serviço para Deus, ele era o querubim da glória de Deus, ele era o sinete da perfeição, ele pegava a adoração, levava diante de Deus e achou que ele tinha um direito por causa disso aí. Eu não sabia que ele era porque Deus fez ele era vestido porque Deus vestiu ele, e tudo de bom nele era Deus, e ele achava que era dele mesmo. Desgraçado, né? Ficou completamente sem a graça. O que é desgraçado? Algo sem graça. É o que o diabo é, sem graça nenhuma, porque achou que fazendo o que ele deveria fazer, ele teria um direito. E você e eu somos inflamados por ele. Quando a gente faz alguma coisa boa para Deus, nós achamos que nós temos direito. Nós estamos pagando dívida, filho. Porque em nós mesmos, de nós mesmos, não há bem nenhum. Mas quando eu decido a querer mudar por dentro, quando eu decido a querer tirar a natureza que o diabo implantou em mim por causa do pecado, ele implantou em mim. Quando eu decido a mudar a minha natureza, porque o batismo não tira essa natureza de você. O apóstolo Pedro diz assim em Pedro 3: o batismo por uma verdadeira figura vos salva, o qual não é o despojamento da imundície da carne. Para finalizar, se você decidir a mudar você vai viver uma vida que você nunca imaginou que era possível. Mas se você terceirizar a responsabilidade, você nunca vai chegar num lugar de plenitude em Deus. Se você terceirizar os seus fracassos, se você terceirizar as suas frustrações, as suas depressões, os seus medos, os seus tormentos, as suas angústias, se você não for reparar os defeitos que tinha alguém que você veio pegando de lá para cá e juntando lixo, se você não parar para ver, você vai viver
falando de Jesus, mas não vivendo a plenitude que Jesus pagou por você naquela cruz. Toma uma decisão. Examina você. Fecha para balanço. Tira aí essa semana aí para fechar para balanço. E olha, talvez você é um exaltado de primeira. Se der um banquinho para você subir, você faz um discurso. Talvez você alimenta com aplausos. Talvez se alimenta com tapa nas costas. Talvez você alimenta com alguém dizendo: nossa, como você está bonita. Você comeu um banquete quando alguém fala: mas como você está bonita. Mas como você está bonito. Mas como você é um homem inteligente. Nossa, que coisa maravilhosa que você fez. Isso alimenta você. Cuidado com isso. Isso alimenta a destruição que está dentro de você. Porque em nós não há bem algum. Todo bem que há em nós tem uma fonte: Jesus Cristo de Nazaré.